Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Deus esteja com vocês. Hoje nós estamos na penúltima lição da terceira revista, estudo a carta aos Efésios. Temos como alvo para a nossa lição de hoje entender o que é viver em comunidade na igreja, conforme Paulo instruiu aos Efésios. Desejar viver em unidade com todos os cristãos com quem convive, usar as capacidades recebidas de Deus para edificar a igreja em que está. A gente percebe que os dois primeiros objetivos têm a ver com a questão da convivência e o terceiro com a questão da cooperação. Conviver bem, cooperar com as pessoas para que a igreja seja edificada é um princípio do cristão. Viu? Tem muita gente hoje fazendo confusão e deixando de edificar a sua igreja. Perceba que isso foge ao padrão bíblico. Efésios é uma das epístolas mais lidas e estudadas no Novo Testamento. Grandes homens de Deus eles foram fortemente impactados por Efésios ao longo da história. Por esse fato, a gente percebe que... Por que Efésios é tão lida? Porque há grandes verdades espirituais reveladas nesta carta. Talvez outras igrejas não tivessem, pelo menos da época lá do Novo Testamento, não tivessem condições de receber esta carta conforme ela recebeu. Quer dizer o quê? Que a igreja de Éfeso estava preparada. Preparada para receber essa mensagem, preparada para receber essas doutrinas, para receber a forma como Paulo escreveu para ela. Paulo trabalhou nessa igreja por um bom tempo, teve condições de formar ali uma equipe, formar ali um grupo que estivesse à altura para estar dirigindo a igreja. E aí nós vamos que quando ele está preso em Roma e escreve a igreja, ele consegue falar desta forma e revelando o que revelou na carta. Vamos lá para o estudo? A gente vai perceber, meus queridos, que assim, é até um pouco redundante a gente falar, faz parte das cartas paulinas, é verdade. Paulo escreveu, ano 61 depois de Cristo, Paulo estava em Roma, na ocasião estava preso. O alvo são os cristãos de Efésios, a palavra-chave é vida prática em Cristo. E o versículo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O cristão ele não deve viver de outra maneira, não. O cristão vive o evangelho, o cristão respira o evangelho. Se viver de outra maneira, está confundindo as coisas. Essa carta ela é dividida em três partes. A primeira parte fala da nossa posição, a segunda parte do nosso andar e a terceira parte das nossas armas. Primeira parte, doutrina, segunda parte, deveres, terceira parte, a defesa, e aqui é o plano de salvação pela graça. Nós vamos estudar ao longo dessa exposição esses três momentos escriturísticos, capítulo 1 a 3, 4 a 5 e capítulo 6. Em uma frase, Paulo ensina a viver de modo digno da nossa vocação pela posição em Cristo. Paulo realmente traz uma carta prática para a igreja. Trabalha doutrinas, mas como essas doutrinas elas afetam a nossa prática diária. A cidade de Éfeso era localizada a 1.600 metros da costa do mar, era a capital da Ásia Menor. Era uma cidade bem conhecida do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, comercial. É aqui onde ficava aquela estátua de Diana, ou Artemis, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. É nesse lugar onde se cunhou a narrativa que deu base para um dos princípios da Reforma Protestante, que é a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Quem usufruiu desse momento foi Paulo, quando foi acusado pelos aquelas pessoas que confeccionavam ídolos. Eles armaram contra Paulo. Então uma pessoa que não era cristã se levantou e defendeu o direito de Paulo falar da sua divindade, mesmo que ele não fosse adepto dela, mas defendeu o direito dele falar, como os cidadãos de Éfeso tinham o direito de falar de Diana. Então perceba que o princípio de liberdade religiosa não foi necessariamente definido por um cristão, foi definido por uma pessoa que seguia outra religião, e hoje nós advogamos esse princípio. Vale a pena realmente permitir que as pessoas escolham. Se elas são livres, Deus nos deu a liberdade, até mesmo para negá-lo. Isso é bem verdade. Mas todos aqueles que o receberam, deram o poder de ser chamados filhos de Deus. A vontade do Senhor é que todos se salvem por meio da sua palavra. Então, pense sempre nisso. As pessoas são livres para cultuarem, são livres para seguir as suas confissões de fé. Nosso papel não é criticá-las, nosso papel é falar do evangelho para elas.
Paulo visitou Éfeso no retorno da sua segunda viagem missionária, deixando ali o casal Áquila e Priscila. A gente vê isso lá na carta ou melhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Um pouquinho antes, né, a gente tem aquela situação, né, assim, melhor, nesse intervalo, né, do livro de Atos, a gente tem aquela situação que eu mencionei para vocês, né, da acusação contra Paulo. E Paulo, ele passou cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, trabalhando ali a edificação ali da igreja. Efésios é carregada de informações sobre doutrinas básicas da fé cristã. Primeiro, o apóstolo ele fornece uma bela fundamentação da doutrina de Cristo, depois apresenta os aspectos práticos da vida cristã como resultado da base teológica comunicada no início da epístola, e por fim discorre sobre as nossas armas contra o inimigo, né? Então ele fala da pessoa de Cristo, da nossa vida em Cristo e como nos defendemos do inimigo para permanecer sempre em Cristo, né? Do ponto de vista da doutrina, né, tem a ver com a nossa posição. E eu queria que vocês estivessem atentos a isso. Nós somos escolhidos pelo Pai, nós somos redimidos pelo Pai, somos selados, somos redimidos pelo Filho e somos selados pelo Espírito. Veja como Paulo ele vai destacando, né, esse elemento. Deixa implícito a ideia da Trindade. E aqui a gente vai notar também que tem uma ação do Pai, uma ação do Filho, uma ação do Espírito Santo. E aqui vai marcar como o homem vive sem Cristo e quando o homem vive com Cristo. Ele sem Cristo ele está morto. Ele é incapaz, preso aos valores do mundo, preso a Satanás, preso à vontade da carne. E aí o resumo, né, Efésios 2:1 diz: mortos nos vossos delitos e pecados. Com Cristo é diferente. Ele está vivo, ele recebe, né, a graça, né, o favor divino. Ele é vivificado com Cristo, ele é ressuscitado com Cristo, ele é assentado com Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça é dom de Deus. Foi o Senhor que nos presenteou com a sua graça. Então, veja como a gente percebe aqui o homem sem Cristo e o homem com Cristo. As pessoas precisam conhecer isso, viu? Precisam realmente conhecer isso, que estão presas à vontade da carne, estão presas ao inimigo, presas a esse mundo, e elas precisam se libertar na pessoa de Cristo Jesus. Falando dos deveres, a gente vai perceber que a partir do capítulo 4, Paulo avança seu ensino estabelecendo os nossos padrões nos quais a igreja deve andar. Lembre-se que toda vez que Paulo leva para a prática, ele quer evitar um erro que havia no judaísmo. As pessoas conheciam a lei e tentavam fazer dessa lei os seus rituais próprios para a vida. Paulo está transformando isso aqui em situações práticas do dia a dia. Não adianta você conhecer a palavra se você não vive a palavra. Então ele percebe que, a gente vai perceber, né, que Paulo ele trata da forma como Deus tem feito e o que nós devemos fazer em resposta a Deus. Deus tem feito algo por nós. E o que nós temos feito em relação a isso? Esse princípio tem a ver com a doutrina para a prática, né? E há alguns apelos, né? O apelo para a unidade do corpo, e Paulo começa dizendo: rogo-vos. A unidade depende de qualidades morais, que é humildade, mansidão, longanimidade, convivência pacífica uns com os outros, amor. Veja do que depende essas qualidades morais. Para a gente viver com as pessoas realmente, a gente precisa ter humildade, mansidão, paciência, convivência pacífica, amor. Senão fica difícil, viu? De viver a igreja é uma prova. Então se o irmão também tem essas características com a gente, é uma bênção. Mas quando falta isso, é uma prova. Unidade é mantida pelo esforço de cada um. Eu disse aqui há pouco, quando o irmão reflete também isso, e a gente manifesta isso, o irmão reflete isso, é uma bênção viver nessa comunidade. Quando não, a gente precisa realmente se esforçar. Note que a igreja ela está unida em Deus. Há um só corpo, porque há um só Espírito, há uma só esperança, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor. Há uma só família, porque há um só Deus e Pai de todos. É uma família só. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Ele nos resgatou, ele nos adotou como filhos. Nessa questão também de como devemos andar, tem o exercício dos dons, a necessidade dos dons. Para quê? O aperfeiçoamento dos santos com o objetivo da unidade do corpo de Cristo, né? E aqui é mencionado alguns dons, como o dom do apostolado, de profecia, de evangelismo, pastores e mestres que algumas vezes
é um termo só, né? Pastor-mestre. Então a gente vai perceber que o pastor é aquele que dá as direções, né, de ensino também da igreja. Então vamos perceber que esse destaque de dons que a gente vai juntar a outras listas que há também na Carta aos Coríntios e outros trechos também no Novo Testamento, para se referir, né, aos dons espirituais distribuídos por Deus para a igreja, a fim de que a igreja cresça. Deixa eu só passar aqui a próxima lâmina. O terceiro ponto, né, fala sobre a defesa das nossas armas. Já é mencionado em Efésios lá no início, né, capítulo 2, versículo 2 e capítulo 4, versículo 7. O diabo é relembrado por Paulo nessa sessão e a gente vai perceber que o inimigo é poderoso e astuto. As armas que nós dispomos para lidar com essa característica do inimigo é verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra. A gente tem isso lá naquela armadura de Deus que é descrita, aquela ilustrada ali por Paulo, ali no capítulo 6. O manuseio dessa armadura depende depende, né, da constância que temos com Deus, né, em oração, em súplica, intercessão. Precisamos fazer a verdade do evangelho conhecida, né? Não adianta a gente conhecer se a gente não vive. A gente precisa estar realmente atento à fonte da nossa energia, que é Cristo, a fonte da nossa força espiritual é Cristo. Precisamos estar conectados com Deus para vestir a armadura de Deus. E qual é o objetivo? Fazer o evangelho, fazer a verdade do evangelho conhecida. A gente precisa trabalhar isso. Nós nos revestimos não é para lutar contra as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós nos revestimos da armadura de Deus para falar do evangelho e assim resistir ao inimigo. E finalizamos dizendo que o apóstolo escreveu Efésios para encorajar aquela igreja a viver em amor e unidade no corpo de Cristo. Amar sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo é possível se o conteúdo de Efésios for uma realidade diária em nosso andar. Meus queridos, estude a carta aos Efésios, estude esse conteúdo, peça a Deus que fale ao seu coração e aí com certeza você vai estar trabalhando bem na sua igreja, em nome de Jesus. Próxima semana nós finalizaremos a terceira revistinha com a carta aos Filipenses. Espero você na próxima semana. Deus dê uma semana abençoada para cada um de vocês. Forte abraço.